Ah, agora tá gravando, agora tá gravando. Então eu vou falar do começo. Então, pessoal, na semana passada a Susan falou, ela terminou num assunto bem importante, né? Que falou da briga de Paulo e Barnabé. E eu vou recapitular um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais, porque hoje vai ser a continuação e são assuntos bem importantes, tá? Acho que bem importantes para nós, para nossa igreja. Se a gente quer ser uma igreja que vive a vontade de Deus, a gente precisa entender como essa igreja, a primitiva, né, que a gente chama, como que ela funcionou, como que era a mentalidade deles, né? E isso vai nos ajudar bastante. Não vai dar todas as respostas para nós, mas acho que vai nos ajudar a dar um direcionamento bem importante. Então vamos lá. Teve o concílio no capítulo 15 e basicamente fala isso, né? O que eles chegaram à conclusão lá em Jerusalém é assim, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, muito interessante, e eu não sabia disso até as aulas do seminário desse semestre. Mas tudo que ele vai falar aqui que ele vai pedir para o pessoal se abster, tem muito a ver com o que as outras religiões fazem, né? Então, por exemplo, eles era muito normal, muito comum ter banquetes servidos aos outros deuses, né? E eles comiam tudo que tinha para comer, eles comiam um monte de carne e depois o que eles faziam? Eles iam lá e iam para as orgias, que fazia parte do ritual, né? Então, basicamente, o que eles estão pedindo aqui foi assim, cara, não se relacionem com as outras religiões, as religiões pagãs, né? E é isso que eu estou pedindo para vocês. Não é nada moralista aqui que ele está falando assim, ó, você não deve fazer isso simplesmente porque você não deve fazer. Porque eles sabiam que isso era costumes muito fortes da cultura pagã. Então, o que é decidido aqui foi assim, cara, então, ó, vocês não precisam fazer a circuncisão, vocês não precisam fazer certos rituais que nós, judeus, fazemos, mas não se misturem com as outras religiões, tá? Isso é muito importante. E eu quero fazer uma pergunta bem legal para vocês. Deixa eu ver alguém aqui. Uma vítima. Eu vou falar pra Gigi, vai. Eu não sei se é a Gigi, ou se é a Cacá, ou se é a Lili. Mas seja lá quem for atrás da Gigi. Responda essa pergunta que eu vou te fazer. Você tá me ouvindo, pelo menos? Estamos. Tá. Então é a Lili. Lili, Bom, a vai pergunta falar fácil, hein? aqui. A pergunta é super fácil. Vai falar assim, ó, que depois eles desceram de Jerusalém, lembra que a Susan tinha falado, né? Porque eles subiam, porque Jerusalém ficava no monte. Então, eles desceram de Jerusalém, foram para Antioquia, falou da decisão tomada no concílio e falou que todo mundo se alegrou, certo? Se a gente for lá ler o finalzinho do capítulo 15, vai falar isso, que todo mundo se alegrou. Mas a minha pergunta para você será que essa decisão do concílio trouxe só alegria para o povo mesmo? Acho que não. Por que que você acha que não? Porque... Agora é a segunda pergunta, tem que perguntar para mais uma outra pessoa. Então vai para Gigi que está do seu lado aí. Gigi, Isso, você acha aí. que é uma notícia só boa ou teve alguma coisa ruim aí também? Acho que teve alguma Quer dizer, coisa ruim. Só não sei. esse foi a sua mãe respondeu isso. Agora a minha pergunta para você é: o que tinha de ruim com essa decisão? Não sei. Não, essa resposta não vai. Você tem que chutar alguma coisa. Chutar alguma coisa, Gigi. Não, provavelmente abrir mão, né, dos seus costumes, do que eles já tinham como rituais também. Provavelmente, eu acho que é isso, de abrir mão do que já era do que eles eram acostumados a fazer. E também ceder, né? Eu acho que isso. É basicamente isso. Por quê? Porque agora a diversidade da igreja aumentou, certo? Antes, quando era só judeu, já tinha muito problema.
Lembra aquela passagem, eu acho que é Atos 7, vai falar... mentira, Atos 6 vai falar o quê? Que até entre os judeus estava tendo dificuldade, né? Porque os de fala grega estavam tendo dificuldades com os judeus de Jerusalém. Então, eles já estavam tendo dificuldades muito grandes só quando era um ciclo pequeno. E agora, quando aumenta, quando eles aceitam os gentios, cara, a tensão interna aumenta zilhões de vezes mais, tá? Paulo, ele vai escrever muitas cartas para tentar amenizar tudo isso que está acontecendo. Então, cartas aos Romanos, aos Coríntios, várias cartas, ele sempre vai tratar um pouquinho desse problema, desse novo problema que a igreja passa a ter. Que nos faz a gente entender uma coisa bem importante. O Ziel tem uma fala muito bonita. Ele fala assim, cara, quanto mais a igreja penetra na escuridão, porque essa é a função da igreja. A função da igreja não é ser uma trincheira, mas é ser sal e luz nesse mundo de trevas, né? Então, quanto mais fundo a igreja penetra na escuridão, maiores são as tensões internas. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente já viu isso acontecer na igreja, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer, sei lá, vou dar um exemplo que aconteceu, tá? Não estou criticando ninguém, mas a hospedaria. A gente tentou fazer algo, o que gerou uma tensão interna também. Isso é só um exemplo, mas, cara, é o que a Lili falou. Então, começa a entrar pessoas de costumes diferentes, que têm opiniões diferentes, que querem fazer as coisas de maneiras diferentes. E isso afeta o nosso relacionamento, afeta a maneira como a gente tem que lidar. Mas Paulo, ele vai dando, durante as cartas que ele vai escrevendo, ele vai dando várias soluções. E aí, em suma, a solução maior é para a gente tentar ser mais parecido possível com Cristo. O Espírito Santo vai nos ajudar e é isso que vai causar a harmonia em meio à diversidade, tá? Então, isso que eu queria falar para vocês. Apesar dessa decisão ser boa, que realmente foi boa, ela gera um desconforto muito grande na igreja, porque agora ela vai ter que lidar com situações que ela não precisava lidar antes. E isso é difícil. Por quê? Porque o ser humano é difícil. Mas Paulo nos ensina a sermos intencional nessa luta, porque naturalmente a gente não vai conseguir resolver ficando de boa. Não, porque, cara, o meu de boa pode afetar o de boa do Gi e deixar o Gi estressado. Então, Paulo, ele vai ensinar isso pra gente, tá? Então, a primeira coisa, gente, que eu queria falar com isso é que essa decisão do concílio... Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Essa decisão do concílio foi uma decisão boa, mas ela vai gerar muito estresse interno e cabe a nós, intencionalmente, lidarmos com isso, tá bom? Então, a Susan terminou ontem com essa briga aqui, né, de Paulo e Barnabé. E acredito eu que Barnabé é o da esquerda, porque todo carequinha é mais simpático. Eu acho que Barnabé era um cara simpático, né? Então teve uma briga muito feia entre os dois. Por quê? Porque Barnabé queria levar João Marcos com ele e Paulo falou assim, não, João Marcos abandonou a gente uma vez, quando a gente estava mais precisando, e eu acho que ele não serve para isso. Então tem uma briga muito grande e eles se separam, né? Então eu vou continuar. A aula de hoje começa daí, né? A partir daí. Então o que vai acontecer, gente? Olha aqui, eles estão aqui. Vocês conseguem ver meu mouse também ou só ver o PowerPoint? Dá para ver o mouse? Então eles estão aqui na Antioquia. Acho que né? não. Não? Enfim, tá bom. Eles estão aqui na direita, aqui, ó. Eles vão estar na Antioquia e eles vão começar a segunda viagem missionária deles, né? Então, enquanto Paulo ele faz essa rota de cima, essa rota roxa aqui, né? Barnabé ele vai para Chipre, tá? Esse tracejado não é a viagem que ele fez, mas ele vai para Chipre aqui. Ele desce e realmente eles fizeram uma divisão bem grande mesmo. Cada um foi para um canto e Paulo ele subiu. Então, eu acho que não deixa muito claro, né? Atos não escreve assim, o plano inicial de Paulo
ir para a Ásia e ficar na Ásia. Mas o que a história, o que a narrativa vai falando, me parece que Paulo queria ficar nessa região. Então, Paulo ele vai tentar ficar na Ásia, ele vai tentar descer através da Mísia, ele não vai conseguir. E a Bíblia vai falar aqui, ó. Se vocês puderem abrir em Atos 16, ele vai falar assim que o Espírito de Deus foi conduzindo de uma maneira assim, ó. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então eles tentam pregar por aqui, eles não conseguem, porque eles entenderam que o Espírito Santo estava impedindo eles, tá? Então, é isso. Paulo vai tentar, nessa segunda viagem missionária, vai tentar vir para cá, mas ele não consegue. Mas antes disso, tem uma coisa muito interessante que Lucas faz questão de narrar, que é a vida de Timóteo. Timóteo ele é encontrado aqui, né, no capítulo 16, e é muito bonita essa relação que Timóteo tem com Paulo, porque Paulo ele vê que Timóteo é um jovem, né, muito influente, de bom testemunho, e o que Paulo decide fazer? Ele decide levar Timóteo com ele. Ele vai fazer a circuncisão em Timóteo, por quê? Porque Timóteo ele é metade grego e metade judeu, né? A mãe era judia e o pai era grego. Provavelmente a mãe ela já não praticava tanto do judaísmo, né? E Timóteo não foi circuncidado. Então, mas Paulo pensa assim, então para ter menos problema, ele pensa pelos judeus. Para ter menos problema com os judeus, é melhor eu fazer a circuncisão em Timóteo. E Timóteo topa, é uma estratégia que eles têm, fala assim, daí pelo menos aqui eles não vão mais implicar com uma coisa pequena, né? Mas o legal é como o relacionamento de Paulo com Timóteo. Então Paulo faz um discipulado, ele traz Timóteo para perto e Timóteo aprende muito com Paulo. Aprende tanto que chega uma hora que Paulo não acompanha mais. Então, quando Paulo precisa fazer alguma coisa, muitas vezes ele manda Timóteo lá, ou senão Timóteo fica fazendo a obra e Paulo vai fazer outras coisas, né? E é muito bonita essa maturidade que Timóteo vai tendo através do discipulado com Paulo, né? E Paulo, ele, cara, confia tanto em Timóteo que várias vezes, assim, para resolver o problema, em vez dele mesmo ir, ele fala assim, cara, eu tô enviando vocês Timóteo e o cara é fera, né? Então, esse discipulado é muito importante, cara. Acho que na vida cristã o discipulado tem um papel extremamente importante. E infelizmente, a gente tem muita dificuldade de fazer. Por quê? Porque exige bastante de nós, exige tempo, exige investimento. E muitas vezes o nosso discipulado, a gente não tem como objetivo a maturidade. Às vezes a gente acha que é só caminhar junto e é bom quando as pessoas... E cria mais um relacionamento de dependência um com o outro, né? A dependência do discípulo com o mentor, ao invés de focar a maturidade. A maturidade tem um papel muito importante na vida cristã, né, gente? Então a gente precisa sempre focar a maturidade. E o discipulado é um caminho que nos ajuda a chegar lá. E a vida de Timóteo nos mostra muito bem isso, né? Então ele vai começar o capítulo 16 falando de Timóteo, né? Não, Timóteo é uma pessoa que passa a ser bem importante depois. Então acho que Lucas faz questão de mencionar que nessa segunda viagem Timóteo se junta à equipe, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pedir para alguém ler isso aqui para mim. Nath, você pode dar uma lida nessa passagem que está aqui, de Atos 16, 6 a 9, por favor? Sim. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu.
Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Obrigado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que chama a atenção nessa passagem aqui? Tem uma coisa bem... Sim, é uma palavrinha que é bem curiosa. Alguém gostaria de tentar? Deixa eu ver. Marcelo, você acha que... O que você achou curioso nessa passagem aqui? Acho que por terem sido impedidos de pregar pelo Espírito Santo, não sei. Não, isso realmente interessante também. Mas tem um detalhezinho que se a gente não prestar atenção, a gente passa batido. Espírito de Vai que Jesus, Espírito Santo. Exatamente, muito bem, Tiali. Muito esperto, por isso que tá fazendo aula de seminário. Porque eu aprendi esse detalhe no seminário também. E é muito legal, porque Lucas, ele faz vários intercâmbios, né? Fala assim, ó, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando em Mísia, ao entrar na Bitínia, o Espírito de Jesus o impediu. E aqui, acho que Lucas tinha plena convicção de que o Espírito Santo estava diretamente atrelado com Jesus. E para eles eram coisas muito juntas, e isso representava a presença de Deus, né? Então era coisa muito juntas. E eu acho que nós, da modernidade, a gente tenta muito dividir as coisas certinho, assim, mas que para eles tinham um entendimento muito grande, que, nossa, cara, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que apontava pro Deus Pai, né? E isso é um detalhezinho, assim, não tem nada muito teológico em cima, mas eu só achei bem legal que Lucas, ele é bem intencional, né? Ele podia ter escrito Espírito Santo em tudo, mas ele troca, às vezes, a palavra para o Espírito de Jesus. E isso é muito interessante. Então, é interessante por quê? Porque eles estão tentando pregar o evangelho, mas o Espírito Santo está impedindo. Até que tem um dia que Paulo teve uma visão, um sonho, né? Que tem um homem da Macedônia que estava pedindo, suplicando, passe na Macedônia e nos ajude. Cara, então você vê que essa viagem missionária de Paulo, ela foi conduzida do começo até o final pelo Espírito Santo. E eu acho que o mais legal disso é porque eles tiveram a sensibilidade de estar ouvindo. Peraí, deu pau aqui. Eles tiveram a sensibilidade de estar ouvindo o direcionamento de Deus, né? E não pensou assim, a gente está tentando entrar aqui na região da Galácia, não está conseguindo, a gente tá tentando entrar aqui na região da Bitínia, mas a gente não está conseguindo. E eles não foram insistentes, ficaram tentando. E também eles não desistiram. Mas eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo e eles acabaram indo para Macedônia, né? E a primeira cidade que eles vão, depois para Macedônia, é para Filipos. E eles vão para lá e é muito interessante porque aqui é uma comunidade bem diferente do que eles estavam acostumados. Por quê? Porque lá não tinha sinagoga. E o que tinha? Tinha uma reunião de mulheres, né? E, nossa, deve ser bem difícil lá, assim, né? Imagina, quando Paulo chegou lá, quantas palavras por minuto ele ouviu. Tô brincando, mas por que é interessante isso? Se ele ia para uma reunião onde não tinha sinagoga e só tinha mulheres, significava o quê? Que lá tinha muito pouco judeu. Porque para ter uma sinagoga, precisava de pelo menos 10 judeus homens para fundar uma sinagoga. E nem isso eles tinham. E a reunião, quando Paulo e Silas e o resto da galera vai tentar achar um lugar para estar falando das boas novas, ele encontra um grupo de mulheres, né? E isso mostra que a cidade de Filipos tinha poucos judeus.
E aparentemente isso tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque até então o maior desafio que Paulo encontrava eram os próprios judeus. Os judeus viam que muitas pessoas acabavam ouvindo a mensagem, acreditando, e eles ficavam bravos e eles se tornavam baderneiros, né? Mas aqui a situação era diferente. Então, aparentemente, ele tinha mais liberdade de estar com a galera. Ele tinha mais liberdade de estar ensinando. Até que acontece algo muito triste. Até que aqui agora vai ser aula dominical de criança, tá? Então, só pra gente ver um pouquinho a história, conforme a narrativa vai continuando. Então, Paulo vai se reunindo com a galera, só que tem uma mulher, uma escrava, que tinha o poder de adivinhação. E ela ficava gritando o tempo todo, olha só, essa galera aqui são os enviados de Deus, eles estão aqui para proclamar o reino. E ela ficava o tempo todo falando isso, falando isso, falando isso. Até que Paulo, uma hora, encheu o saco. E ele foi lá e acabou exorcizando, tirando o espírito mal da mulher. E ela acabou perdendo esse poder de adivinhação, né? Então, os donos dessa escrava ficaram muito bravos. Falaram assim, ó, por quê? Porque era a minha fonte de renda. Eu ganhava muito dinheiro com essa escrava, agora esses homens vieram aqui e tiraram isso da gente, né? Então, eles começam a causar uma baderna. E a gente precisa entender, assim, que o Império Romano era um império que predominava no momento, né? Então, tinha um negócio chamado Pax Romana, onde ninguém podia badernar, porque senão o exército era acionado e eles tinham que resolver isso, né? Porque eles não queriam nenhuma revolução lá. Então, toda vez que tinha baderna, por isso que os mestres da lei, né, os fariseus, eles apelavam muito para isso, né? Toda vez que eles viam que os discípulos estavam ganhando seguidores, eles causavam baderna, justamente para se aproveitar dessa situação e dispersar, né? Mas aqui os próprios cidadãos de Filipos fizeram isso, né? Falaram assim, ó, o cara perdeu a fonte de renda dele, então ele ficou extremamente bravo. Então causou uma baderna e acabou jogando Paulo e Silas na prisão. Tá? E o que acontece? Eles são açoitados, os caras levam chicoteadas e acabam indo para a prisão depois. E não era uma prisão qualquer, era a parte mais segura da prisão. A parte inferior, eles ainda colocaram esse negócio nos pés para ter certeza que eles não iam que eles não iam conseguir fugir. Tá? E é muito interessante que aqui vai falar que Paulo e Silas, eles louvavam. Né? Era meia-noite, era tarde, e eles louvavam ainda. E um dos comentários que eu estava lendo, assim, que eles estavam louvando, claro, porque a situação era difícil. Mas é porque era tanta dor, mas tanta dor que eles sentiam com as chicoteadas, que era difícil dormir. Então, eles acabavam ficando acordados, eles ficavam acordados. E como não tinha muito o que fazer, eles acabavam louvando, né? Acabavam adorando a Deus. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes parece que esses caras são super-homens, né? Que nós sabem louvar nos momentos difíceis e tal. Mas esse comentário trouxe uma visão um pouquinho diferente. Falou assim, ó, eles estavam acordados ainda porque doía muito. E a gente vai entender que os ferimentos não foram tratados ainda, né? Então, acontece um milagre, um terremoto vem e treme tudo, as portas se abrem, as algemas caem e eles se encontram uma hora livres, né? O carcereiro fica desesperado, ele vê que tá tudo escuro, ele fica desesperado e ele quer se matar. Tá? Por quê? Porque a função dele era manter os prisioneiros na prisão e se algum deles fugissem, ele pagava com a própria vida, né? Então ele sabia que ele estava morto, ele viu que as portas se abriram, então, se fugiu o prisioneiro, já era. E esse é um dos maiores teses de por que quando Jesus morreu, não faz sentido os discípulos terem ido lá e terem roubado o corpo, né, para espalhar uma mentira. Por quê? Porque os carcereiros, os guardas que guardavam a prisão, eles eram extremamente treinados e eles sabiam que eles iam pagar com a própria vida se algum prisioneiro fugisse, né?
E quando tinha envolvido alguma rebelião, eles mandavam os melhores. Eles tinham uma atenção extra quando tinha algum indício de que as pessoas que estão presas lá poderiam causar uma rebelião, né? Então o carcereiro ele vai lá, ele vai tentar se matar, ele tá desesperado, fala assim, cara, as portas se abriram, as algemas caíram, então provavelmente todo mundo vai fugir. Então é melhor eu me matar agora do que esperar ser morto, né? Então Paulo e Silas vão falar assim, peraí, calma, não faça isso. Ninguém saiu, ninguém fugiu, pode ficar tranquilo, a gente tá todo mundo aqui ainda, não tire a sua própria vida, né? Então, o carcereiro ele vai lá e se converte. Porque aqui, literalmente, cara, o evangelho devolveu a vida para ele. Porque ele estava morto. Então, o carcereiro fica impressionado. Ele conversa com Paulo e Silas e pergunta como que eu faço para ser salvo. E o Paulo e Silas explica que é acreditando no nome do Senhor Jesus. E o carcereiro fica tão feliz que leva os dois para a própria casa, dá comida para eles e trata os ferimentos, né? Então, assim, a primeira coisa que ele faz é tratar os ferimentos que eles tinham depois de terem sido chicoteados. Daí a família do carcereiro é batizada e eles voltam, eles saem da prisão, né? Eles têm um papo sério com a liderança lá de Filipos, falam assim, ó, vocês bateram na gente sem a gente poder se explicar. E nós somos cidadãos romanos. Vocês não tinham direito de fazer isso. E eles ficam com bastante medo, assim, e falam assim, ó, a gente pede perdão, desculpa, a gente não deveria ter feito isso, mas a gente pede para que vocês, por favor, saiam da cidade, porque vocês estão causando muita baderna, né? Então, eles são libertos, eles voltam lá para a reunião na casa de Lídia, e eles encorajam a igreja mais uma vez e depois saem da cidade, né? Então, resumindo, assim, esse capítulo é bem narrativo, tá? E vai falar isso. Mas há algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui. Que primeiro é a transformação que o evangelho traz, né? Então, na situação da Lídia, que era uma mulher que eles encontraram na região, que ela acabou sendo tipo uma líder, né? Ela acabou cedendo a casa para eles fazerem um encontro e acabou cedendo o lugar para eles passarem os dias enquanto eles estavam lá. E olha só que interessante. Em Atos 16:15, assim, ó, tendo sido batizado, bem como os de sua casa, ela nos convidou, né, os Paulo, Silas, Timóteo, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. E assim como o carcereiro, tem algo parecido que acontece aqui, ó. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então tá vendo que o evangelho tem um poder muito grande de transformar as pessoas, né? É muito mais do que simplesmente falar assim, ó, eu aceito Jesus como meu salvador e agora eu tô salvo. Mas são pequenos testemunhos como esse, como o de Lídia, como o do carcereiro, que mostra que o evangelho transforma as nossas ações. Então, depois que Lídia ela se converteu e entendeu as boas novas, ela falou assim, cara, vocês precisam de um lugar para morar e eu quero que vocês fiquem aqui. Eu quero que vocês durmam na minha casa e eu vou ajudar vocês com a necessidade que vocês têm, né? E com o carcereiro acontece algo muito parecido. A primeira coisa que o carcereiro faz ao levar eles para casa é tratar as feridas. E é interessante que é nos detalhes que o evangelho se mostra muito rico, né? Não é, gente, apenas a nossa salvação que está em jogo, mas é a transformação do nosso ser, é a transformação de como a gente enxerga as coisas, é a transformação do nosso coração. Isso é salvação, né? Eu confesso para vocês que eu entendi a salvação como uma ação bem pontual de Jesus na minha vida. Mas ela é muito maior do que isso, né? Então, o meu professor estava falando assim, gente, quando a gente abre mão do pecado, quando eu escolho não ver pornografia, ou quando eu escolho não adulterar, nesse momento a salvação chegou na minha vida.
Por quê? Porque eu escolhi viver de acordo com o reino e não de acordo com o que esse mundo tem a oferecer para nós. Então, o evangelho é muito mais, gente, do que simplesmente levar pessoas, salvar pessoas. Mas é uma mudança de coração, uma transformação que a gente começa, é uma metamorfose, né? Que se inicia aqui e vai terminar quando Jesus voltar. Porque se a gente foca só na salvação, uma vez que a pessoa fala, ó, eu aceitei Jesus, firmeza, acabou. A gente começa a investir muito menos na vida dessa pessoa, a gente começa a ter uma preocupação muito reduzida do que a gente, de como verdadeiramente deveríamos nos preocupar, né? Que é ver se a pessoa está ficando cada vez mais parecida com Jesus, é saber se tem algum pecado que ela ainda precisa de ajuda para abrir mão, né? Então é uma transformação de vida, tá? Então esse é o evangelho que a gente tem que viver, e não um evangelho simplesmente de vamos medir resultados em ver quantas pessoas falam que aceitam Jesus Cristo. Não, mas eu acho que a gente deveria medir os resultados através das transformações que está tendo no coração das pessoas da nossa igreja. Então isso vem o conceito da Missio Dei, gente. Toda igreja ela tem que ser missionária, tá? Nenhuma igreja foi feita para ser uma trincheira. Nenhuma igreja foi feita só para a gente se prender nos muros da igreja e se alienar do mundo. Mas a gente tem uma missão grande, que é de pregar o evangelho. Não só o evangelho de que Jesus te salvou, mas mais do que isso é falar assim, o evangelho de que Cristo te salvou e agora você pode ter uma vida nova. E tem algumas passagens que vai falar desse envio que Deus nos dá, né? Então, Atos 1 vai falar assim, mas receberam o poder do Espírito Santo, descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a gente está aqui para testemunhar a obra de Deus em nossas vidas e a obra de Deus, o propósito que Deus tem para todo o ser humano, né? E Jesus mesmo vai falar disso. Na oração de Jesus de João 17, eu encorajo todo mundo a ler essa passagem e ler constantemente, tá? Não só uma vez, mas a cada 15 dias dá uma lida, porque é muito bom para refrescar a nossa memória do porquê que a gente, do que é ser igreja, do porquê nós somos igreja. E vai falar assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E continuando, ele vai falar assim, cara, e eu oro, Jesus falando, tá? Eu oro para que eles possam ser boas testemunhas do evangelho, do reino. E isso é a missão principal da igreja. É uma missão que, assim, a igreja faz parte. E claro que cada igreja ela vai contribuir de uma maneira diferente, né? Algumas igrejas, por exemplo, a Missão Sena vai fazer isso, cara, na Cracolândia. Algumas igrejas vão fazer isso em orfanatos. E a nossa igreja ela tem um perfil diferente e ela coopera para essa Missio Dei de uma maneira particular. E esse é o desafio que a gente tem, é de descobrir como que nós podemos compartilhar, como que nós podemos cooperar para essa grande missão que Deus nos deu como igreja, né? E a gente precisa estar alinhado com isso. Cara, se é fazendo isso, servindo a comunidade taiwanesa, chinesa, ótimo, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Mas a gente nunca pode perder de vista que nós fomos chamados para a missão maior, né? E o papel da igreja cada igreja não tem a própria missão. Mas essa é a missão principal e cabe a nós descobrirmos como que a nossa igreja pode cooperar para que isso aconteça, tá? Então, agora só para a gente refletir um pouquinho. Como a nossa igreja, a Igreja Vida Nova, tá? Como a gente tem cooperado para a Missio Dei? Como a gente tem cooperado para a expansão do Evangelho, para que as boas novas cheguem, possam estar alcançando pessoas que nunca foram alcançadas antes?
Como que a gente tem feito isso? Como que a nossa igreja coopera para isso? E como que a minha vida tem cooperado para que isso possa ser alcançado? E outra pergunta é, como nós temos ouvido o direcionamento do Espírito? Porque Paulo e Silas, quando eles não conseguiram entrar lá em Bitínia ou na Ásia, eles entenderam, falaram assim, o Espírito não quer a gente aqui, porque a gente tentou e não deu certo. Então a gente precisa parar, a gente precisa refletir o que o Espírito quer que nós façamos, até que Paulo tenha uma visão do cara da Macedônia e ele fala, entendi, agora eu entendi, e eu vou para lá. E o Espírito Santo foi abrindo o caminho. Quando tudo parecia que ia dar errado, quando eles foram presos, eles foram açoitados, Deus usou aquilo para que houvesse reconciliação no carcereiro, e não só isso, mas que houvesse um testemunho que, cara, ia fortalecer aquela comunidade e até hoje nos fortalece como cristãos. Esse testemunho que parecia ser um fracasso na prisão nos fortalece até hoje. Então, como será que nós temos ouvido o direcionamento do Espírito Santo? Será que nós temos orado, assim que nem o pastor falou? Porque a gente precisa de direcionamento. Cara, não é, sim, a gente não está aqui para servir a comunidade taiwanesa chinesa como um fim. É só um meio para chegar na Missiodeia, é só um meio. Mas se a gente inverter as bolas, a gente vai acabar errando o trajeto para a missão de Deus, ela vai acabar sofrendo uma deturpação tão grande que no final a gente não vai estar fazendo nada. E para isso a gente vai precisar do Espírito Santo, para nos direcionar certinho no que a gente precisa fazer, né? É o Espírito Santo que vai falar assim, ó, cara, para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar o que Deus tem preparado para você, do que Deus quer para vocês, como igreja Vida Nova. E a gente precisa fazer isso como uma igreja, a gente precisa ter um coração quebrantado, clamando pelo Espírito juntos. É igual a Susan falou, se aqui tem uma aula de 15 pessoas, que comece por nós. Outra pergunta importante que é o que a figura de Timóteo vai trazer. Como tem sido o discipulado? Qual a atenção que a igreja Vida Nova tem dado ao discipulado? E o discipulado não é só você buscar alguém para discipular, mas é buscar alguém para te acompanhar. É buscar alguém que você possa prestar contas, que seja preocupado com o seu crescimento espiritual. Porque sozinho é muito mais difícil. Sozinho é muito mais difícil e a gente não consegue. E todos nós precisamos discipular, como também precisamos ser discipulados, né? A gente precisa desse acompanhamento. Por quê? Porque a inércia é forte. Quando eu não preciso prestar contas para ninguém, cara, eu posso esconder meu pecado e ninguém vai saber. Eu posso esconder minhas falhas e ninguém vai cobrar de mim. E quando Deus cobrar, é fácil, é só eu não escutar. A consciência pode pesar um dia, mas se eu continuar não ouvindo, uma hora eu não vou mais ouvir. E o discipulado serve para isso. É para a gente ouvir a voz de Deus através da vida do próximo, tá? E a gente precisa focar no discipulado. Então, não tem como ter uma vida em comunidade sem discipulado. Então, a gente precisa repensar em como a gente tem encarado o discipulado, tá? E outra pergunta legal é qual tem sido a fonte do meu sofrimento? Uma vez o Honda falou uma coisa que marcou muito, acho que falou para mim e pro Léo, né? Falou assim, gente, a gente escolhe os nossos sofrimentos. A gente tem o poder de escolher os nossos sofrimentos. E eu posso escolher sofrer porque eu não consigo ir para Disney, como as pessoas vão. Ou eu posso escolher sofrer porque a humanidade sofre, porque há sofrimento nesse mundo e o coração de Deus dói e logo o meu coração dói também. Então, quais tem sido o sofrimento que nós escolhemos sofrer? Por que a gente está sofrendo? Será que a gente está sofrendo porque a minha vida não é tão boa como a dos YouTubers, como o pessoal que posta no Instagram? Será que
Eu tenho sofrido porque eu não tenho o carro que eu gostaria de ter? Ou será que eu tenho sofrido porque quando eu olho na rua, eu vejo que tem gente passando fome? Quando eu olho as pessoas ao meu redor e eu vejo que não existe mais amor, que só tem ódio acontecendo nesse Brasil polarizado, quais tem sido o nosso sofrimento? Porque Paulo e Silas, eles escolheram sofrer pelo Evangelho. E era um sofrimento que no final resultava em louvor, cara. Então é outra coisa que a gente precisa se perguntar, né? E por fim, cara, será que o Evangelho tem gerado transformação em nossas vidas? Assim como gerou na vida de Lídia, na vida do carcereiro? E é uma transformação nos detalhes, tá? Não é uma transformação, assim, grande. Claro que a soma dos detalhes resulta em algo muito grande. Mas a gente precisa começar a se atentar nos detalhes. E é muito relacionado com o que a Susan falou, né? Assim, cara, quais são os detalhes da nossa igreja que a gente tem deixado passar batido? É a gente virar para o nosso irmão. Que nem hoje eu confessei o pecado aqui. A gente não sabe nem o nome do cara lá do vídeo, do filho que apareceu no final. E ele tá na igreja há mais de 10 anos. Quais são os detalhes da nossa vida que a gente tem negligenciado, que nós temos negligenciado a vontade de Deus? Porque são nas pequenas coisas que as pessoas vão ver o testemunho da igreja, né? Então fica essas reflexões para nós. Eu queria dar um pouquinho de encorajamento, só para a gente não ficar muito down. Esse é um livro que a gente teve que fazer um trabalho para o seminário. Chama Drama das Escrituras, escrito pelo Bartolomeu. E ele vai falar do Bosch, que é um cara que fala muito sobre missão, né? E ele vai falar assim, ó, Bosch fala a respeito da preocupação de Paulo no que diz a respeito ao testemunho da igreja. O modo de vida dos cristãos deve ser não somente exemplar, mas também atraente. Deve atrair os de fora e convidá-las para fazer parte da comunidade. Sua existência exemplar é um imã poderoso que atrai os de fora para a igreja. O testemunho da igreja deve transformar para a vida pública da cultura, demonstrando que a salvação da era vindoura tem um alcance abrangente. Então, o que Bosch está falando aqui, assim, gente, a igreja precisa se preocupar em não ser legalista, mas ela precisa mostrar uma via de um caminho muito melhor do que esse mundo oferece. A igreja ela precisa ser atrativa, não porque ela vai fazer um show no louvor, ou porque, cara, a mensagem é muito boa e é gostosa de se ouvir. Mas ela vai falar assim, cara, a igreja ela deve atrair porque o estilo de vida é exemplar. E ela é atraente, porque ela oferece coisas que esse mundo não consegue oferecer. Essa paz verdadeira que esse mundo não consegue oferecer, nós da igreja a gente deve vivê-la. Não só vivê-la, mas a gente tem que oferecer para as outras pessoas. Esse amor de Cristo Jesus, que esse mundo não oferece, esse amor sacrificial ao invés de esse amor hedonista. Cara, a gente tem que estar vivendo ela a tal ponto das pessoas quando olharem pra gente e falar assim, cara, tem algo diferente aqui nessa igreja. Então, muito mais do que uma mudança de comportamento, a gente precisa ter uma transformação integral das nossas vidas, da nossa igreja, tá? E é isso que a gente precisa orar. E, cara, e quando a gente começa a orar por isso, Deus vai falar sim, tá? Ele não vai falar não, eu não vou falar espera um pouquinho mais, mas Deus vai falar assim, cara, vamos fazer isso acontecer. E a gente precisa de muita oração, a gente precisa de muita condução do Espírito Santo. Mas antes disso, a gente precisa ver como que a gente tem vivido o Evangelho no nosso coração, tá? Se a gente tem vivido apenas como um ato de salvação de Jesus Cristo e a gente não precisa mais fazer nada, então a gente já está vivendo um Evangelho que se corrompeu em algum lugar. A gente precisa ter
o evangelho completo dos nossos corações, tá, gente? E para isso a gente precisa ler muito a Bíblia, para isso a gente precisa orar muito, a gente precisa estudar, a gente precisa conversar com as pessoas da nossa igreja para entender e viver na prática o que a gente está estudando. Então eu espero que nós, da Vida Nova, a gente não anseie por uma igreja que tem um louvor legal ou porque a gente tem um sermão bom. Claro que essas coisas, quando a gente está no caminho certo, elas vão acabar frutificando. Mas mais do que isso, que a gente possa estar vivendo um evangelho onde as pessoas olhem e falem assim, cara, eu quero ter uma vida assim. Porque é um lugar onde eu me sinto amado, é um lugar onde eu consigo encontrar paz verdadeira, é um lugar onde as pessoas se preocupam comigo genuinamente. Não porque eu demonstro resultados, mas porque as pessoas se preocupam com a minha vida. Elas não querem me ver vivendo em morte, em sofrimento o tempo todo. Ah. E é isso, gente. Então, só para a gente refletir um pouquinho mais, o que a gente quer para nossa igreja? Esse capítulo de Atos fala muita coisa, né? Ele vai falar muito através da narrativa. E eu, particularmente, eu gosto muito de histórias, porque é muito mais fácil da gente se relacionar. Cara, eu confesso que para mim o Antigo Testamento é muito mais legal, porque são várias histórias, né? E quando Paulo vai falar no Novo Testamento com as cartas, vai explicar, o cara é muito inteligente, eu não acompanho muitas vezes. Mas Atos 16, ele vai contar várias histórias, que a gente pode aprender muitas coisas. E a gente precisa, tá? E assim como a Susan falou na aula passada, que a gente possa ser uma igreja que tenha uma comunhão forte. Hoje eu quero encorajar todos nós, que nós possamos ser uma igreja que não só tenha uma comunhão forte, mas que tenha um evangelho verdadeiro no nosso coração. Um evangelho que se preocupa com todas essas coisas, que se preocupa com a missão que Deus nos deu, e não só com a missão de manter a igreja funcionando. O Léo falou uma coisa muito legal. A gente estava conversando sobre a igreja ontem, né? E ele falou assim, cara, no fundo a gente não quer uma mudança. A gente não quer mudar. Porque eu posso mudar de uma coisa ruim para outra coisa ruim. A gente quer melhorar. Isso que é o importante, é melhorar, não é só mudar. Porque eu posso mudar o estilo como a gente prega, eu posso mudar o formato das nossas células, mas a gente não está mudando para algo melhor. A gente só está trocando 6 por meia dúzia. E o encorajamento é que todos nós possamos ansiar melhorar. E melhoria para a gente é ficar cada vez mais parecido com Cristo. Tá bom? Então essa é a aula de hoje, gente. Espero que a gente possa sair mais encorajado daqui. Eu sei que os desafios são muito grandes, mas estamos em 20 se a gente começar a orar. E assim, e orar é igual a pregação de hoje, falando, a gente tem que ser uma viúva chata. A gente tem que insistir até falar assim, mano, você é chato, hein? Então eu vou... Tô brincando, Deus não vai falar isso. Mas a gente tem que orar, a gente tem que... Eu acho que o ponto dessa parábola não é que Deus vai achar que a gente é chato e ele vai dar pra gente o que a gente quer, mas é a insistência da viúva. A gente tem que insistir na oração, a gente precisa tentar orar e nunca desanimar. E a gente vai orando e pode ser que o resultado demore, mas a gente vai estar lá orando. E uma igreja que vive um evangelho verdadeiro, cara, Deus não vai negar isso não. Mas para isso, o problema não é Deus. O problema somos nós. O problema é como está o nosso coração e quão disposto a gente está para sofrer pelo evangelho. Porque assim, cara, é muito bonito o que aconteceu no concílio. Agora os gentios vão poder fazer parte, firmeza. Mas vai ter a pressão interna. E se a gente não tratar isso com intencionalidade, com oração e joelho no chão, a gente vai nós vamos ceder para essa pressão. E a gente vai acabar desanimando e a gente vai acabar vivendo na zona de conforto mais uma vez.
Então a gente vai precisar dessa intencionalidade. Então o reino de Deus, as boas novas é uma notícia ótima. Ela é, porque ela salva. Mas cabe ao nosso coração querer lidar com as consequências disso. Que é o quê? Que é uma constância saída da zona de conforto, que é uma constância ação de amor quando a gente não quer amar. É uma constante luta para se esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos viver Cristo em nossas vidas. Então, se o nosso coração não ser transformado, se o Espírito Santo não conduzir o nosso coração para isso, a gente vai achar que o Evangelho é uma coisa bonita, mas é inalcançável. O Evangelho é uma coisa legal, mas que não é para nossa igreja, que não é para mim, porque eu não consigo. Por quê? Porque Deus não quer dar isso pra gente? Não. É porque o nosso coração não quer assumir a responsabilidade de sermos cidadãos do reino de Deus. Então, o meu encorajamento com essa aula também, que a gente possa ser encorajado a assumir essa responsabilidade, gente. Alcançar essa maturidade. Semana que vem, spoiler da pregação da semana que vem. A gente vai fazer 45 anos. Mas 45 anos eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. 45 anos não é nada se a igreja não tem maturidade. Porque do que adianta? Os caras se mataram lá atrás pra gente viver um evangelho raso. Um evangelho que não alcança vidas novas. Um evangelho que não gera transformação. O que esse 45 anos representa? Cara, é a mesma coisa. 45 anos de um casamento mal casado, você tá celebrando a desgraça. Você não está celebrando uma coisa boa, né? Então, o principal se a gente vai celebrar esses 45 anos, que seja uma celebração de maturidade que nós tivemos nesses 45 anos, e não só a data por si só, tá? E é isso, gente. Então, acho que eu falei bastante. Vamos ter uma comemoração. Alguém quer orar aí? Deixa eu ver. Camila, você ora pra gente? Faz tempo que eu não ouço a voz. Então vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor escuta, Pai, as nossas orações. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, nos achegarmos ao Senhor com livre acesso. A gente quer te agradecer, Pai, também por esse momento de aula, Pai. Obrigada pela vida do Isaac. E que o Senhor possa moldar, Pai, os nossos corações, nos examinar, Pai, para que a gente possa ser reflexo do seu amor como um corpo, que a gente possa ser reflexo do seu acolhimento, ó Pai, que a gente possa fazer diferença, ó Pai, nesse mundo em que a gente vive, cumprindo, ó Pai, o chamado que o Senhor colocou na nossa vida, Pai, de propagar, Senhor, o Evangelho e de que mais pessoas venham conhecer o Senhor, Pai. Peço que o Senhor cuide da gente, ó Pai, em mais uma semana que vai iniciar e no resto desse dia, Senhor. Obrigada, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, hein, gente. Valeu. Tchau, tchau. Qualquer coisa. Obrigada. Valeu, gente.